Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de história. Espero que esse vídeo encontre todos bem, todos com saúde, seus familiares também. Aqui é a professora Luciana. Estamos aqui para falar, para terminar, na verdade, o tema Segunda Guerra Mundial, certo? Nós paramos, no momento em que os alemães, invadem a União Soviética e perdem, na Batalha de Stalingrado, que foi uma das maiores batalhas de tanques da história da humanidade. Aliás, foi a maior, Essa derrota na União Soviética, ela quebra o mito da invencibilidade dos nazistas e coloca em xeque, o poderio ali dos nazistas e da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, tá? O dia D foi muito importante para o desenrolar da Segunda Guerra, porque foi o desembarque dos aliados numa região a noroeste da França, a Normandia, apesar de os nazistas terem se defendido muito bem, os aliados conseguem libertar a França do domínio nazista e em seguida vão libertando ali, todos os países da Europa ocidental, como a Bélgica, a Holanda, até que chegam, a própria Alemanha ali em abril, de 1945. Quando o Adolf Hitler, em seu bunker, percebe que os soviéticos estão chegando em abril de 1945, ele acaba se suicidando, ele toma um veneno chamado cianeto, dá um tiro na cabeça, ele e a Eva Braun, que até então era amante dele, mas poucos dias antes, eles se casaram. Ele e a Eva Braun, eles se suicidam, ele mata até a cachorra, pastora alemã dele, para que o corpo não fosse encontrado e para que ele não fosse encontrado vivo, na verdade, porque ele temeu o tipo de punição que ele fosse receber, então ele e a Eva Braun, se suicidam e o ministro da propaganda dele ali, o Joseph Goebbels, e todos os 6 filhos dele, a esposa, a Magda Goebbels, também se matam, e os nazistas encontram aí todo mundo morto no bunker. E por incrível que pareça, os aliados estavam comemorando, os assessores ali, o staff do Hitler estavam comemorando a morte dele, porque ele era um chato de galocha. Ele não gostava que a galera fumasse, enfim. O corpo dele foi encontrado totalmente queimado e impossível de identificar se era ele mesmo ou não, Após a rendição aí da Alemanha, a encontrada do Hitler morto, a Alemanha assina a rendição em 8 de maio de 45 e resta então só o Japão, lutando lá no Pacífico e os aliados, os Estados Unidos, eles caminham lá, para o Japão e mesmo vendo que os japoneses, eles iriam se render, eles iriam ser vencidos, os Estados Unidos, na época o Harry Truman, o presidente dos Estados Unidos, ele acaba lançando 2 bombas atômicas aí, com diferença de dias no mês de agosto, uma sobre a cidade de Hiroshima, a cidade japonesa de Hiroshima, outra sobre a cidade japonesa de Nagasaki, e mata aí mais de 300 mil pessoas nessas cidades. Não imediatamente, Imediatamente foi 70 mil pessoas em uma e 80 mil pessoas em outra, mas os efeitos da radiação ao longo dos primeiros dias após o lançamento das bombas mata aí mais de 300 pessoas. E até hoje, os efeitos, da radiação nessas cidades aí de Hiroshima e Nagasaki são sentidos pela população. Sem necessidade, o lançamento dessas bombas atômicas, elas eram experimentais ainda. O Albert Einstein, o alemão, que tinha fugido lá da Alemanha nazista na década de 30, ele já tinha avisado para
o presidente Roosevelt que os nazistas estavam criando a bomba atômica. Então, os Estados Unidos aceleraram a criação da bomba e acabou aí jogando experimentalmente sobre o Japão para demonstrar aí que os Estados Unidos vieram para ficar, né, nessa demonstração de poder aí dos Estados Unidos. Com o lançamento da bomba atômica, o imperador Hirohito do Japão, ele se vê de mãos atadas e também aí assina o armistício, acabando aí com a Segunda Guerra Mundial em setembro de 1945. Como que fica o mapa político da Europa? A Alemanha, ela perde todos os seus territórios conquistados lá durante o imperialismo e ela fica dividida em 4 zonas de influência, né? Ela fica dividida em 4 zonas de influência. Uma parte vai para os Estados Unidos, a outra parte vai para a Inglaterra, a outra parte vai para a França e a outra parte vai para a União Soviética, tá? Berlim, que é a capital da Alemanha, também, né, fica dividida em essas partes. Aí daí, pessoal, que na década de 60 é construído o famoso Muro de Berlim, né? O grande símbolo aí da Guerra Fria, porque fica bem claro, né, no pós-guerra que os Estados Unidos e a União Soviética já não dariam mais para ser parceiros, né? Então, a Guerra Fria é uma consequência da Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos e a União Soviética que lutam lado a lado para derrotar a Alemanha nazista, como tem ideologias diferentes, os Estados Unidos sendo capitalista e a União Soviética sendo socialista, eles iniciam aí a Guerra Fria logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha, né, por ter sido a grande causadora da Segunda Guerra Mundial e a grande derrotada também, é a que mais sofre as consequências aí, né, sendo divididas. Também é criado, em 1948, o Estado de Israel, né, para devolver aos judeus o território que lhes pertence, desde lá a expulsão deles à diáspora, lá dentro do Império Romano. Outra consequência, né, do final da Segunda Guerra Mundial é a criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ou apenas Nações Unidas, que tem o objetivo de manter a paz no mundo, acabar com a pobreza e a fome, promover a educação para todos, igualdade de gênero, saúde para a mãe e as crianças, combater a AIDS, colaboração global e sustentabilidade ambiental. Não quer dizer que a ONU promova, pessoal, ela tem objetivo, tá? Ela segue essa linha, mas não quer dizer que ela já conseguiu, né, promover todos os direitos inalienáveis para todos os seres humanos dentro aí da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, promovida aí pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, tá? Consequências da Segunda Guerra Mundial, pessoal. Recuo das ditaduras de extrema-direita, como o nazismo, o fascismo, o salazarismo e o franquismo. O novo mapa político da Europa, tá? A formação da ONU e a emergência, ou seja, o surgimento de 2 novas superpotências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Ou seja, o mundo se torna bipolar, bipolarizado, tá? Dando início aí à Guerra Fria. Outra consequência, pessoal, foi que na África e na Ásia, que é o próximo tema que nós vamos estudar, as colônias europeias, elas veem aí um caminho. Lembra daquelas colônias, né, que foram colonizadas, os países africanos e asiáticos que foram dominados pelos europeus no século XIX durante o imperialismo, eles veem a oportunidade aí, né, de buscar a sua independência dentro de uma Europa, porque a Europa ficou enfraquecida aí pela Segunda Guerra Mundial. Pessoal, no plantão estaremos, né, para sanar possíveis dúvidas de vocês. Um abraço, pessoal, até a próxima.